palavra. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, lá no Evangelho de João, no capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. Nós vamos ler 2 versículos somente. Se você encontrou, por favor, fique em pé. Evangelho de João, capítulo 3, verso 1 e verso 2, diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Até aqui. Vamos orar pela palavra? Pode colocar a sua Bíblia aí. Dê a mão para a pessoa que está ao seu lado. E como eu sempre faço, pergunte a ela: o que é que você precisa de Deus? O que você precisa de resposta de Deus? Pergunte para a pessoa que está ao seu lado. Você precisa de alguma resposta? Você está procurando alguma resposta? Deus pode e vai falar com você. Como a diaconisa Aline disse, todos nós que entramos aqui nessa noite, nós entramos crendo que Deus vai falar algo conosco. Então, Ele também vai falar através da palavra. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Comece a orar ao Senhor. Ore ao Senhor. Fala ao Senhor, Senhor, fala comigo nessa noite. Apresente ao Senhor aquilo que você precisa ouvir dEle. Talvez você esteja precisando mudar de vida. Talvez você precise tomar uma decisão sobre algum negócio, sobre comprar algo, desistir de algo. Você precisa de alguma resposta para a sua família. Comece a orar, fala: Senhor, fala comigo nessa noite, em nome de Jesus. Pai, nós queremos nessa noite clamar por sua palavra e pedir que o Senhor fale conosco, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa ministrar, Espírito Santo, ao nosso coração, à nossa mente. Nós clamamos para que o Senhor tome a nossa mente, o nosso coração nessa hora de ministração da sua palavra, e que todos nós em concordância, todos nós juntos, Pai, possamos receber da sua palavra. E nós oramos, Pai, contra tudo que queira impedir o agir do Senhor e a ministração da sua palavra, e que a sua palavra possa permanecer no nosso coração. Nós oramos contra tudo, contra a ação de demônios, contra o sono, contra o cansaço. Senhor, toma as nossas vidas nessa noite e fala conosco nessa noite, Pai, em nome de Jesus, que nada impeça o teu agir nessa noite, e no final dessa reunião, desse culto, nós possamos estar nos abraçando, felizes, porque o Senhor falou conosco, em nome de Jesus, amém. Abraça a pessoa que está ao seu lado, dê a ela uma palavra de ânimo. Glória a Deus, glória a Deus. Pode sentar. Assente-se, por favor. Irmãos, eu já ministrei uma vez sobre um pouco sobre a vida de Nicodemos, e eu acho que o Evangelho de João, nós temos 2 passagens que fala sobre a vida dele, e eu acho que ele converteu. Essa passagem aqui que eu não vou ler para a gente ganhar um pouco de tempo, ela toda, fala que Jesus estava conversando com um judeu muito famoso, de nome Nicodemos, e essa conversa, para quem é novo, criança, adolescente, é uma conversa tranquila, porque ele estava falando sobre nascer de novo. Mas Nicodemos já era avançado em idade, e Jesus fala para ele que ele precisava nascer de novo.
E ele fica encucado com isso. Mas como assim, eu sendo velho, eu vou voltar para a barriga da minha mãe? E a conversa de Jesus passa por todo esse assunto. Mas eu não não vou entrar, porque a palavra do Senhor para nós não tem a ver com isso. A palavra do Senhor para nós tem a ver numa declaração que Nicodemos fez para Jesus. No versículo 2 que nós lemos, nós vamos concentrar o nosso coração e a nossa mente no versículo 2. Onde Nicodemos inicia essa conversa, esse diálogo com Jesus. E ele fala 3 coisas importantes que eu quero que você pense nessa noite. Ele fala para Jesus assim, verso 2: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus. Primeira coisa. Segunda coisa, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes. Terceira coisa, se Deus não estiver com ele. E eu queria nessa noite falar com você e tentar mostrar a você, eu não combinei nada com o ministro Caio sobre o louvor, eu não combinei nada com a Rafa na ministração das crianças, mas eu quero falar nessa noite, tentar, ao sairmos daqui, nós respondermos uma pergunta: por que crucificaram Jesus? Por que crucificaram Jesus? Mas eu não quero que você olhe para essa pergunta e responda essa pergunta pensando sim no amor que Deus tem por nós, porque também foi por isso, mas eu quero que você pense nos motivos. Por que é que crucificaram Jesus? Essa é uma pergunta. E Nicodemos aqui, ele faz um resumo mesmo sem querer, de 3 motivos principais que levaram à crucificação de Jesus. Eu queria que você comigo nessa noite olhasse para isso. João capítulo 7, aí um pouquinho para frente, vira algumas páginas da sua Bíblia, por favor, no verso 45 até o 53. João 7, 45 até o 53, é uma passagem onde os guardas voltam sem Jesus. Diz assim: voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhes perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam eles: jamais alguém falou como este homem. Verso 52, responderam eles: dar-se-á o caso de que também tu és da Galileia? Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. E é aquele famoso versículo: e cada um foi para a sua casa. É uma passagem que envolve Nicodemos. Nicodemos estava aqui no momento de defesa de Jesus. Ele não assume a sua fé, mas os fariseus estavam chateados, nervosos com os guardas, porque eles não trouxeram Jesus. E os guardas falaram assim: mas ninguém fala igual a ele. E os religiosos, os fariseus, então disseram assim: vocês também estão envolvidos, convencidos dessa palavra? E Nicodemos fala assim: olha, as coisas não são bem assim. Vocês estão afirmando algo sem um julgamento justo, e começa a defender Jesus. Vai mais adiante lá para o capítulo 19 de João também, João 19, verso 38. João 19, 38 fala sobre o sepultamento de Jesus. Jesus já havia morrido, e aí diz que um homem chamado José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, verso 38, João 19, verso 38. Ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. 39. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés.
Então, o Evangelho de João é o único que menciona sobre ele, mas dá sinais de que ele se converteu. E no final, que nós vemos aqui no capítulo 19, fala que ele já estava envolvendo com o cuidado com o corpo de Jesus. E nós sabemos que o corpo de Jesus é uma simbologia da igreja, para nós, uma forma de nós interpretarmos. Nós falamos que a igreja é o corpo, e ele é o cabeça. Então, de uma certa maneira interpretativa, Nicodemos já estava se envolvendo com aquilo que Deus se envolve, com aquilo que Deus está fazendo na terra, sinais de uma conversão. A conversa, apesar de difícil, trouxe uma transformação na vida de um homem. Só que isso para Jesus, esse diálogo foi mais um dos muitos diálogos, conversas, contatos que Jesus teve. E eu quero ver com você, para nós respondermos essa pergunta: o que é que essa passagem de Jesus pela terra fez, que no final acabaram crucificando o nosso Jesus? E eu queria que nós também pensássemos, porque isso tem a ver com a nossa vida, porque não foi só sobre ele, aliás, é sobre nós, no sentido de, foi tudo por amor a nós. Fala para a pessoa que está ao seu lado: foi por amor a você. Então, quando eu olho para essa passagem do capítulo 3, verso 2, eu vejo Nicodemos fazendo essas afirmações. Ele fala assim: Rabi, o Senhor é mestre. Então, o primeiro ponto que eu queria ver com você nesse diálogo, nessa palavra de Nicodemos, é que Jesus, para muitos que olhavam para ele, não os religiosos, os fariseus, mas para muitos que se identificavam, que queria realmente aprender quem ele era, se envolver com sua vida, receber daquilo que ele tinha, as pessoas sabiam. Em algumas passagens ele cura as pessoas, em outras passagens ele exorta. Todos que tiveram contato com Jesus extraíram desse contato algo. E Nicodemos assim: o Senhor é mestre, o Senhor é rabi. Então, Jesus tem uma identidade, Jesus tem nas suas manifestações, expressava a sua identidade, quem ele era. Para alguns ele ensinava, e eu não estou falando de um ensino, por exemplo, que a professora Aline faz, algo escolar, mas eu estou falando de um ensino que tirava o sofisma, tirava aqueles falsos fundamentos da vida das pessoas, igual ele faz comigo e com você hoje. Por exemplo, de que Páscoa não tem a ver com o ovo de chocolate. Jesus, em todas as suas ministrações, em encontros, contato com as pessoas, sempre manifestou a sua identidade, e por conta dessa identidade pagou um alto preço. Segunda coisa que Nicodemos diz para ele: olha, os sinais que você faz. E nós vamos ler alguns versículos hoje, irmãos, e você sabe disso, você conhece a história bíblica, você talvez esteja assistindo o The Chosen, talvez você é crente há muitos anos, você sabe que Jesus fez muitos sinais, muitos milagres, e isso também foi um dos motivos pelos quais Jesus foi crucificado. Terceiro e último, Nicodemos fala assim: esses sinais, eles só acontecem porque Deus é com você, a presença de Deus. E o apóstolo ministrou ao nosso coração semanas atrás sobre a presença dele. Nicodemos diz assim: olha, tudo isso esses sinais que você faz, eles não seriam possíveis se a presença de Deus não estivesse com você. Eu queria conversar com você, ministrar o seu coração um pouco nessa noite sobre isso. Abre comigo a sua Bíblia lá em Mateus, no capítulo 16. Primeiro ponto que eu queria falar com você é sobre a identidade. O que Jesus, ao assumir quem ele era,
o preço que ele pagou. Mateus 16, verso 17. Jesus está conversando com os seus discípulos e ele quer saber qual é o nível de conhecimento que as pessoas tinham a respeito dele. O que é que vocês acham que eu sou? Quem vocês acham que eu sou? E Pedro, você conhece a passagem, se levanta e diz assim: tu és quem? Tu és o Cristo. Tu és o Filho do Deus vivo. Pedro revela a identidade de Jesus. Não porque Jesus andava escondendo, mas Pedro tem, e o próprio Jesus diz isso. Pedro, o que você acabou de derramar agora, de expressar agora, o que você acabou de trazer agora como palavra liberada, não foi os homens que te ensinaram, não foi a escola bíblica dominical, não foi o seminário teológico, não foi a pregação do bispo Clodoaldo, mas foi o meu Pai. O que você trouxe agora, Pedro, é a pura verdade, porque foi o meu Pai que ensinou isso a você. E o que o Pai ensinou a Pedro? Tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. E aí, vai comigo agora lá para João, no capítulo 12. Evangelho de João, capítulo 12, verso 49. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 49. Jesus, ensinando, ele diz assim: porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim eu falo. Então Jesus assume em diversas passagens, eu só li duas aqui para você, que ele realmente era o Filho. Eu sou o Filho, eu sou o Cristo, eu sou o Filho. A sua identidade é revelada, e Nicodemos fala assim: olha, o Senhor é Rabi, o Senhor é mestre, o Senhor é o Filho. Não, são palavras distintas. Eu não estou dizendo que Rabi e Filho é o mesmo significado, ok? Mas eu estou dizendo que Jesus, enquanto aqui, nunca escondeu, quando confrontado, a sua identidade, quem ele era. E por conta disso, irmão, abre comigo lá agora a Bíblia, lá em Mateus, no capítulo 26. Nós temos uma pergunta nessa noite. A pergunta é: por que crucificaram Jesus? Mateus, capítulo 26, verso 62. Eu quero ler com vocês algumas passagens para a gente entender. Mateus 26, verso 62. E levantando-se, o sumo sacerdote perguntou a Jesus: nada respondes ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos digas que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus então respondeu: tu o dissestes. Entretanto, eu vos declaro que, desde agora, vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, e vindo sobre as nuvens do céu. Então, preste atenção, por conta da declaração de Jesus. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou. Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia. Quando Jesus manifesta a sua identidade profética, aquilo que estava profetizado dos profetas, quando ele assume isso publicamente, traz
uma conta para ele pagar. E a conta é que essa identidade foi um dos motivos pelos quais crucificaram Jesus. Mas tem um segundo motivo também, que é a questão dos sinais. Quero que você abra lá em Mateus, no capítulo 16. Mateus 16. Nós vamos ficar nos evangelhos. Mateus 16, do verso 1 ao verso 10, fala que os fariseus e os saduceus pedem um sinal do céu. Mas o que eu quero que você veja comigo, para a gente ganhar tempo, está no verso 8. Porque discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão. Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos vocês tomaram? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? E sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Jesus aqui estava lembrando sobre um milagre, 2 milagres que ele havia feito, e as pessoas, diz o texto, que elas não entenderam. Como é que ele vai falar de coisa espiritual se um milagre físico não trouxe conhecimento para eles? E aí fica aquela pergunta: se o milagre para a totalidade não trazia conhecimento, por que é que Jesus fazia milagre então? Por que é que Jesus manifestava o seu poder fazendo os milagres? Abre comigo a Bíblia lá em Lucas, no capítulo 4, verso 40. Evangelho de Lucas, capítulo 4, verso 40. E 41. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias los traziam, e ele despedia, cada um mandava embora, e ele ignorava, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Ele não pegava o óleo e jogava. Ele não pegava a água abençoada e jogava. Não pegava e fazia de promoção, montão. A Bíblia diz que ele, impondo as mãos sobre cada um. Também de muitos saíam o quê? Que saíam? Demônios, gritando e dizendo o quê? Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falasse, pois sabiam ser ele o Cristo. E Lucas 6, um pouquinho mais para frente, verso 6. Lucas 6, verso 6. Jesus aqui cura o homem da mão ressequida, da mão encolhida. E eu queria que você olhasse o verso 10. E fitando todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Mas preste atenção no verso 11. Lucas 6, verso 11. Mas eles se encheram de quê? De furor, e discutiram entre si quanto ao que fariam a Jesus. Então, o segundo motivo que também levou à crucificação de Jesus foram os seus sinais. Agora, irmão, pensa comigo. Se eu chegar para alguém e fazer maldade, se eu chegar para alguém e prejudicar a pessoa, se eu chegar a alguém, ao meu vizinho, igual nós vimos essa semana aí, colocar veneno no chocolate, se eu fizer algo, sabe, de ruim para que alguém coma e morra, ok. Mas Jesus estava curando pessoas, expulsando demônios de pessoas, curou este homem, e a Bíblia diz que eles ficaram, os religiosos, ficaram furiosos, e começaram a pensar: o que é que nós vamos fazer com esse homem?
Pergunte para a pessoa que está ao seu lado, por quê? Por quê? Por último, Nicodemos diz assim, olha, esses sinais não acontecem se a presença de Deus não estiver com você. João capítulo 11, abre comigo lá por favor, a sua Bíblia, Evangelho de João capítulo 11, daqui a pouco a gente para de abrir tanto a Bíblia, a gente vai receber a ministração do Senhor, versículo 41, Jesus está diante do túmulo onde Lázaro estava, e ele diz assim, que Jesus levanta os olhos para o céu e diz, Pai, graças eu te dou, porque me ouvistes. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. A presença de Deus com Jesus. Ele falou, Pai, o que eu vou falar aqui, o Senhor já sabe, eu sei que o Senhor me ouve, mas eu preciso manifestar a sua presença aqui, porque as pessoas precisam crer que o Senhor está comigo. Então Jesus tinha um cuidado muito grande com a presença de Deus. Jesus reservava tempo da sua vida, do seu dia, para orar, para gastar tempo. Mas bispo, ele não é Deus? Pois é, mas aqui ele estava 100% homem, precisando da presença do seu Pai. E Nicodemos fala assim, olha, esses sinais só acontecem porque Deus está com você. E Jesus está dizendo assim, Pai, a sua presença, ela é muito importante, porque ela faz com que as pessoas creiam que o Senhor me enviou. Evangelho de João capítulo 10, verso 30, só você voltar a página da sua Bíblia um pouquinho, diz assim, eu e o Pai, nós somos um. Há uma unidade entre Jesus e o seu Pai. Não tem essa, às vezes na nossa cabeça a gente tenta entender como é que eu vou explicar a Trindade. Por quê? Porque a nossa cabeça, ela fica pensando na ciumeira que um tem por ser maior ou ser diferente do outro. Mas Jesus diz assim, olha, está tudo bem, eu sou um com o Pai. E o Pai diz assim, está tudo bem, eu sou um com você. O que vale? O que vale é a presença. O que vale é saber que Ele está comigo, eu estou nele e Ele em mim. É isso que vale. Por quê? Porque isso vai garantir sinais, isso vai garantir conversão de vidas. Preste atenção, Nicodemos, alguém que ainda era incrédulo, percebeu que a presença de Deus na vida de Jesus fazia toda a diferença. Mas isso, claro, traz um preço. Se você for um pouquinho mais adiante do verso 10, onde você já está, verso 31, capítulo 10 de João, verso 31 diz assim, novamente, pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. 32, disse-lhe Jesus, tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do meu Pai, por qual delas vocês querem me apedrejar? Então, a presença do Senhor que garantia esses sinais, esses milagres, trouxeram naqueles religiosos, o quê? Um motivo para jogar pedra. Mas, como assim, bispo? Pois é, você que é um homem ou uma mulher de Deus inteligente, olha para essa passagem e acha que isso é um absurdo. Mas Jesus passou por isso. A presença de Deus trouxe um custo alto na sua vida. E a manifestação dos sinais também trouxe. Por quê? Porque as pessoas queriam matá-lo, apedrejá-lo.
E Jesus falou assim: escuta, eu fiz tantos sinais, por qual deles vocês vão me apedrejar? Fala para a pessoa que está ao seu lado: a presença de Deus tem um preço, e às vezes as pessoas não vão entender. João capítulo 15, verso 18 ao 25, Jesus, não precisa abrir, Jesus diz assim: tudo o que eu passei, não pense vocês que eu passei em vão, tinha um motivo, meu amor por vocês. Mas aqui, ele diz assim: olha, não pense porque aconteceu comigo, não vai acontecer com vocês, porque vai acontecer com vocês. Então, peraí, a pergunta é: por que crucificaram Jesus? Você poderia ter vários motivos nessa noite, eu também, mas o Espírito Santo colocou 3 no meu coração. Primeiro, a sua identidade, a sua filiação, ele era filho. Segundo, os sinais que ele fazia. Terceiro, a presença. E por conta disso, nós lemos vários textos que Jesus foi crucificado. Você sabe a história. E aí Jesus, no capítulo 15 de João, diz assim: olha, aconteceu comigo, mas vai acontecer com vocês também. O que eu passei aqui, as injúrias, as mentiras, o sofrimento, por amor ao Evangelho e ao objetivo, a missão, vai acontecer com vocês também. E eu quero falar 5 coisas sobre isso, sobre a nossa vida. Como é que eu posso espelhar isso nessa noite? Como é que eu posso pegar a vida de Jesus e entender o que é que Jesus está dizendo? Vai acontecer comigo também, mas espera aí. Talvez alguns de vocês vão dizer assim: bom, aquilo que o bispo falar, eu vou fazer o contrário, porque aí eu não vou precisar passar por isso. O primeiro quesito já é sobre identidade, sobre filiação. Quando Jesus, irmãos, pega uma criança e ele diz assim: olha, está vendo essa criança aqui? Vocês precisam ser como ela. Vocês precisam se tornar como uma criança. E essa é uma grande dificuldade para nós. Porque para eu entender sobre filiação nessa noite, sobre quem eu sou, sobre identidade, se eu sou filho de Deus, como Jesus dizia, eu preciso passar por esse novo nascimento. Eu preciso me tornar como uma criança. E Jesus assim: vocês precisam se tornar. E tornar, irmão, não é fácil. Por quê? Porque nós temos os nossos pensamentos, a nossa maldade às vezes, nossos pensamentos errados. Como minha esposa querida, não nasceu na igreja como eu, veio depois, né? Vem com uma carga, vem com um passado, vem com várias coisas, é mais difícil ainda, mas todos nós precisamos passar pelo novo nascimento. E Jesus diz assim: olha, se você não se tornar como uma criança, então esse se tornar é a chave para nós, para eu entender sobre essa filiação, sobre ser filho de Deus, sobre nascer de novo. E Jesus diz para Nicodemos: Nicodemos, é necessário nascer de novo, não tem outro caminho, irmãos. E isso na cabeça de Nicodemos trouxe parafuso. Por quê? Porque deixou ele em parafuso. Por quê? Porque ele não entendia, como um homem velho, experiente como eu e você, como é que eu vou ter que voltar para a barriga da minha mãe, para o ventre da minha mãe? Como é que isso vai acontecer? É fácil, o bispo, é só entregar a vida para Jesus. Ah, é? E por que a gente, quando faz isso e começa a caminhar, muitos de nós desistem da caminhada? E alguns, irmãos, não voltam. Quem aqui conhece alguém que desviou e não voltou até hoje? Ergue a mão bem alto. Olha para o lado, olha para o lado. Então não é simples, gente. Nascer de novo não é simples.
E Nicodemos tinha razão em não entender isso, porque hoje para nós, com toda a revelação que nós temos e o Espírito Santo habitando em nós, nós entendemos que eu entrego a minha vida a Jesus e eu preciso dele. Mas quando eu faço isso, Jesus diz assim: olha, você precisa se tornar como uma criança. E você começa a aprender, a caminhar. E a primeira lição que você precisa nós precisamos entender é que eu me torno filho. E se eu sou filho, eu tenho um pai a prestar contas, mas também ser amado, ser ensinado e corrigido, ser cuidado, mas também receber uma missão. Então, quando Jesus diz assim: olha, eu sou o filho, ele está dizendo o seguinte: eu entendi quem eu sou. E quando eu me comporto, quando eu assumo essa identidade de filho, ela traz alguns compromissos. Então, ser filho não é simples assim. E deixa eu te dizer, ser filho também é estar na casa do Pai, mas não garante que você é filho. Eu penso que nós temos uma dificuldade grande de usufruir dessa paternidade. Primeiro, entender que nós não somos mais órfãos. O que é um órfão, bispo? Resumidamente, eu não sou mais alguém sozinho. Segundo, entender que todos não são filhos de Deus. Mas isso é óbvio, assume esse posicionamento. Assume como as meninas aqui, a Maju aqui assumiu no teatro, contra o ovo de chocolate. Assume nesses dias que você é filho, mas aquela pessoa com que você convive, que não tem o Senhor, ela não é filho. E não foi você quem disse isso, foi Jesus, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Assume isso. E vão dizer que você está fazendo acepção de pessoas, que você não está naquilo que estão ensinando, que não é correto você fazer isso. Mas a Bíblia diz que só é filho aquele que entregou a sua vida a Jesus. Então, essa filiação que agora nós temos, traz benefícios. Ser cuidado, ser pastoreado, saber que o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Saber que eu tenho uma herança nele, porque o nosso Pai tem uma herança, e ela já está no céu disponível para nós. Então, essa é a bênção de ser filho, mas ela traz também responsabilidades, de assumir compromissos com esse Pai, de assumir que eu sou dele, e ele é meu. E Jesus, irmãos, quando fez isso, mexeu no vespeiro. Jesus teve problemas com isso, porque as pessoas não entendiam. Como assim? Quem que você pensa que você é filho de Deus? Eu não sei se você pensa, sabe, mas ser filho também é ser corrigido. A correção faz parte da filiação. E nós temos uma dificuldade muito grande de sermos corrigidos por Deus. Quem é filho aqui? Ok? Você gosta de ser corrigido? Vocês são pais, com a quantidade grande de filhos, né? Seus filhos gostam de ser corrigidos? Filho nenhum gosta.
Mas o filho que não é corrigido, irmão, ele não é amado. Todo filho que é amado é corrigido. Fala para o seu irmão, todo filho que é amado, ele é corrigido. Por quê? Porque senão cresce sem direção, cresce sem saber o certo ou o errado. E eu não estou falando de espancamento, porque nós estamos na internet, no culto ao vivo, né? Não estou falando de espancamento, estou falando de correção, de chamar a atenção, filho, filha, isso está errado. Então assim, o nosso Deus, eu olhei para o meu primogênito aqui, eu lembrei de uma cena. Ele é um moço, lindo, vai fazer 25 anos. Mas há uns 5, 4 anos atrás, mais ou menos, eu cheguei junto, presbítero Paulo. Ai, meu Deus. E ele tem um coração maravilhoso. Não é perfeito, tá, gente? Mas ele tem um coração maravilhoso. E eu chamei a atenção dele e falei, você está errado. E nós tivemos uma discussão mais séria, porque ele já é um homem. E no final das contas, eu estava certo. Eu estava certo. Mas ele disse assim, na sala da nossa casa. Ele se posicionou no sentido assim, pai, se eu estou errado, o senhor pode me corrigir. E fez uma posição de como se fosse uma criança, para receber uma correção assim no seu bumbum. E isso marcou meu coração, porque eu percebi que o coração dele está no caminho. Ele é corrigível, ele é ensinável, melhor dizendo. Então assim, nós, não importa a idade, eu sou filho. No começo é difícil, porque eu começo a caminhar, e eu preciso me tornar como criança, mas aí eu vou crescendo, eu vou continuo exercendo, usufruindo de bênçãos, mas a correção faz parte. E quando nós nos tornamos maduros, como a maioria de nós, a gente fica meio, não é bem assim. Não, eu não concordo. Ok, você não concorda. O fato de você não concordar não quer dizer que isso vai mudar a palavra, não vai mudar o seu pai. Filiação é uma bênção, e Jesus assumiu essa postura, mas ela tem um preço. Ser filho é usufruir de muitas coisas, sustento, proteção, herança, mas também de correção. Segunda coisa, para a gente caminhar para encerrar, Nicodemos fala que os sinais que Jesus faz. Eu queria que você abrisse a Bíblia comigo para a gente confirmar alguns sinais. Marcos 16, 14. Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 14. A gente vai ler alguns versículos aqui. Tem alguns ensinamentos aqui para a gente. Marcos 16, 14. Jesus diz assim, o Marcos diz assim: finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito ao que tinham visto, aos que o tinham visto já ressuscitado. Então, o primeiro sinal que nós temos para levar, para fazer, e que Jesus confirmou para nós, é a ressurreição. Nós estamos passando como um mundo pela perda de mais um Papa, ok? O caixão estava lá, o pessoal fez toda a cerimônia, enterraram, mais um. Talvez você conheça vários pastores que morreram, missionários que morreram, fizeram o seu processo de morte e foram. Mas a Bíblia diz que o nosso Jesus foi colocado num túmulo, e no terceiro dia, quando foram fazer a conferência, alguns preparativos, algumas coisas, ele não estava mais lá.
Ele ressuscitou. Qual Deus desse mundo, qual Papa, qual pastor, qual celebridade desse mundo, de todo o período, tudo que já existiu da história, Deus, que é verdadeiro, morreu e ressuscitou? O seu Deus, o seu Jesus. E este, irmãos, tem que ser o maior sinal. Você não pode nunca perder a esperança da sua vida. Por quê? Porque Ele está vivo. E se Ele vive, nós vamos viver com Ele também. Então, não pense, talvez você seja novo aqui na igreja, ou você esteja nos visitando, não pense, ou você que é mais velho e precisa ouvir essa palavra de novo, não pense que a nossa vida aqui, ela é passageira, vai passar, ok. Ela é passageira, mas isso daqui, irmão, não acaba aqui. Nós somos eternos, para morar no céu com Ele ou viver no inferno. A eternidade está já dentro de nós, no nosso coração. Eu não sei para onde você quer passar a eternidade da sua vida. Eu não sei para onde você quer ir, qual Deus que você quer a companhia depois, mas eu quero aquele que morreu e ressuscitou. E este é um sinal que deve marcar a nossa vida. E Jesus diz assim, olha, fala para os discípulos, vocês não viram este sinal? Ah, nós vimos, as pessoas disseram. Pois é, as pessoas disseram e vocês não acreditaram. Então é possível que a ressurreição, irmãos, por várias pessoas, mesmo várias pessoas dizendo, é possível que eu deixe de crer. Como assim, bispo? As pessoas disseram aqui para os discípulos, olha, eu o vi, Ele ressuscitou. E Jesus diz assim, vocês não creram. Muitos disseram, mas vocês não creram. Então é possível que eu ouça, possível que eu experimente, é possível no sentido não de conversão, mas no sentido assim de eu perder esse foco da ressurreição, eu perder a esperança na minha caminhada, eu esquecer que Ele está vivo, eu esquecer que a ressurreição é o sinal maior, ou um dos sinais, ou o maior sinal de que Ele está vivo. E aí o texto continua dizendo assim, Jesus no verso 15, vão agora vocês por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Se alguém crer, esse é um sinal, esse é um milagre, irmão, porque imagina alguém igual a você e a mim, receber uma incumbência dessa, uma missão dessa, ir por todo mundo e pregar o evangelho. Como é que alguém igual a mim, igual a você, tem capacidade, tem condição humana de pregar o evangelho? Não tem, é um milagre, é um sinal. E aí ele diz mais, desses muitos que vocês vão pregar o evangelho, quem crê e for batizado vai ser salvo. É um outro milagre. Por quê? Porque estava tudo perdido, não havia salvação. O salário do pecado é a morte, nós estávamos todos mortos. Mas a boa nova do evangelho diz que Jesus morreu e pagou com a sua morte o preço pelos nossos pecados. Então, a partir de Jesus, eu, você e as pessoas com as quais nós vamos pregar, conversar sobre o evangelho, se essas pessoas crerem, elas vão ser salvas também. Isso é um milagre. Por quê? Porque não tinha jeito. Agora, quem porém não crê, já está condenado. 17, estes sinais vão de acompanhar aqueles que creem. Que sinais? Em meu nome vocês vão o quê? Expelir demônio. Em meu nome vocês vão falar novas línguas. Em meu nome vocês vão pegar serpentes. E se alguma coisa mortífera vocês beberem, não vai fazer mal. Se puserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. São sinais que Jesus diz assim, vocês vão fazer. Para a gente caminhar para a oração, eu queria que você lesse lá no Evangelho de João, capítulo 21, lá no finalzinho, os 2 últimos versículos.
Evangelho de João, capítulo 21, verso 24. João dá o seu testemunho, ele diz assim: este é o discípulo, falando dele, que dá testemunho a respeito dessas coisas, e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho, ele é verdadeiro. Há, porém, ainda, o quê? Muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberia os livros que seriam escritos. Deixa eu te contar, a sua conversão não está lá nos evangelhos, mas ela é um milagre. A sua salvação, lá na eternidade o Pai sabia, mas aqui nos evangelhos ela não está relatada, mas ela aconteceu. A sua conversão, a sua mudança de vida, a transformação do seu casamento, aquele resultado de, como nós vimos aqui da Grazi, filha do presbítero Mário e da presbítera Raquel. Não tinha como passar na Unicamp, já tinha feito vários anos de vestibular, mas ela passou a estar estudando medicina. A Bianca, a esposa do presbítero Lucas, oramos e queríamos que ela fizesse o Nesp, mas Deus tinha uma prosperidade para a vida do bispo Hernandes, e ela fez a Uniara, e hoje ela é uma médica, uma dentista. Não está nos evangelhos, mas é um milagre. Por quê? Porque Deus usou um homem, um casal que estava perdido, casamento acabado, salvou, transformou, tiveram filhos, e hoje essa menina, ela é uma doutora. E quantos milagres Deus fez no nosso meio, mas não estão relatados nos evangelhos, mas você sabe o que Ele fez. Mas eu queria que, para a gente encerrar, a gente pensasse em algo, porque Jesus disse lá no capítulo 15 de João, que se fizeram com Ele, vão fazer com vocês também. Então, essa palavra, nessa noite, ela não é profética, ela é uma palavra pastoral. Ela é um alerta para a nossa vida cristã. Porque se eu assumo a minha filiação nesses dias, de verdade, eu vou ter problemas. Como é que eu assumo? Eu assumo a minha filiação testemunhando a minha fé, que eu sou um crente. Irmãos, eu trabalho com prestação de serviço, e às vezes eu preciso ir fazer uma viagem, jantar com algum cliente, estar com alguma pessoa que faz parte do meu trabalho ou do meu negócio, e eu sento na mesa com pessoas ricas, milionárias, e todos eles, infelizmente, eles pedem a sua cerveja, o seu uísque, a sua bebida alcoólica, e eles tomam na minha frente, e eu peço água, que agora estou tomando água só, pastora Simone, às vezes uma Coca Zero, ninguém é de ferro também, né, gente? Mas eles ficam olhando assim, parece que a minha refeição vai ser sem graça. Por quê? Porque se eu... Não, mas espera, ele é meu cliente. Não, se eu fizer, eu tenho que fazer isso. Não, mas espera aí. E o meu pai? E o meu compromisso com o meu pai? Irmão, é fácil? Não, não é fácil. Não é fácil. Mas é possível. Você sentar na mesa com pessoas e você fazer isso. É possível? É possível. Mas nesses dias, como é que eu me posiciono como filho na escola? Olha, eu me converti no 3º colegial. Irmão, magrinho, fininho. Eu não vou falar aqui, senão o bispo Hernandes depois ele fica
me zoando, tirando sarro. Mas ia fazer o rachão, irmão Luiz, sabe o rachão, quando faz o rachão lá? Aí 2 capitães vai escolher um, Caio. Aí quando tirava para o ímpar, o cara ganhava. Quem era o primeiro escolhido? Eu. E aí um cara desse se converte no 3º colegial. Como é que faz? Como é que faz para testemunhar? Não é fácil. Mas nesses dias, como uma igreja madura, nós precisamos nos posicionar como cristãos. Na faculdade, no trabalho. Deus está, através dos anos, trabalhando na sua igreja. E nós, irmãos, como igreja resgate, mas como igreja do Senhor, nós estamos maduros. Nós somos uma noiva que está quase pronta para o casamento, para o encontro com o noivo. Se nós estamos falando que ele está voltando, então nós como noivo estamos quase prontos. Pergunte para o seu irmão: você está pronto, noiva? Segunda coisa são os sinais. Jesus disse que nós faríamos coisas maiores. Que tipo? Maiores. Jesus não foi casado, mas você é casado. E aguentar o seu marido, irmã, não é fácil, já é um milagre maior, já, não é não? Ele não é fácil não. E está chegando o inverno, ele não vai querer tomar banho todo dia, só vai piorar. Deus está revelando, né? Irmão, o inverno de Araraquara não é tão assim não, né? Você não tem essa desculpinha não. Mas manter um casamento nos nossos dias, irmão, não é fácil. É um milagre. É um milagre. São sinais que nós podemos nesses dias, como igreja. Eu vejo alguém com uma necessidade, com uma dificuldade, e eu tenho cada dia mais pedido: Senhor, de verdade, irmãos, eu falo isso para a glória do Senhor. Se eu estou com alguém no meio da rua, alguém fala comigo, espirrou, eu já ponho a mão na cabeça e já oro. Nem falo saúde, já vou morar já. Brincadeira. Mas alguém, preste atenção, num mundo de quase 8 bilhões de pessoas, alguém do seu lado doente, enfermo, sem Jesus, sem esperança, e o Senhor colocou naquele dia essa pessoa do seu lado, na sua frente, enfermo. Quem tem a palavra de cura é você. Por que é que Deus permitiu isso? Para que você manifeste a sua glória e os sinais. Mas sabe por que você não faz? Por vergonha, por medo, porque você não quer assumir a identidade que o seu pai te deu. Você é filho, e por ser filho, pela presença dele na sua vida, você vai manifestar os sinais. Fala para o seu irmão: é você. É você. Ah, mas bispo, eu não faço porque eu tenho vergonha. Ok, mas você sabe o que precisava fazer. Ah, eu não faço, eu ligo para a pastora Cecília e peço oração. Pastora Cecília, ora. Mas aquele dia, aquela pessoa, naquele lugar, é você. A pastora Cecília estava na casa dela dormindo. Era um sábado de manhã. Terceiro e último, a presença dele. 2 Samuel capítulo 5 e 6, o rei Davi assume o reinado completo de Israel. E ele deixa o Espírito Santo colocar algo no coração dele, porque ideia boa, irmão, não é nossa, ideia boa é sempre do Espírito Santo. O pai trabalhando, porque o Espírito Santo não habitava em Davi ainda, no sentido de fazer morada, ok? Mas a ideia era boa, e Davi tem uma ideia.
eu preciso trazer a Arca da Aliança de volta. E a Arca da Aliança, irmão, simbolizava a presença de Deus. E ela não estava mais com Israel. E Davi tomou uma decisão: eu vou trazer a presença de Deus. Alguém que na história olha e valoriza a presença de Deus. Eu vou trazer. A presença de Deus, ela tem um preço. O seu nome é Emanuel, ou seja, Ele é Deus conosco. Ele habita em nós, para você que é filho. Não é sobre filiação, é sobre o ambiente. Me fala se nesse ambiente de palavrão, nesse ambiente de funk, nesse ambiente de música que não adora o Senhor, me fala se nesse ambiente de filme de terror, desse monte de coisa que é na sua casa, onde você vai, me fala se nesse ambiente tem aquele ambiente bom para a sua manifestação no sentido de presença, para que Ele fique. Ele pode se manifestar com a sua graça, porque é um ambiente propício para a graça dEle. Mas aquele ambiente, daquela presença que você sabe que Ele está ali, que Ele chegou, que Ele está com você, que você se arrepia, que você chora, ninguém falou nada, mas você sabe que Ele está ali, não é esse ambiente. E Davi entendeu que ele precisava dessa presença. Nesses dias, bispo, como é que eu faço com a presença? Quanto tempo a sua família não agradece os alimentos? Vamos agradecer o alimento. Não, nós não oramos em casa. Em casa, senta, o filho está mexendo no celular, o outro está ouvindo música, a esposa está lá na cozinha, vem comer, vem comer. E você está... E ninguém ora nessa casa. Você não convida para estar com vocês à mesa. Irmão, o Espírito Santo, Ele é uma pessoa. E essa presença de Deus tem muito a ver com como você trata, como você conduz o Espírito Santo em você. De como você lida no dia a dia. Nós não oramos mais, bispo. A gente não ora. Eu ponho as pregações do pastor Cláudio Duarte e está tudo certo, é bom, e a presença de Deus vem, a gente dá muita risada. Eu ouço o David Leonardo e eu até choro. É uma bênção. E é a presença dele. E quando não tiver internet? E quando não tiver energia? Não vai ter presença? E quando não tiver o Caio para tocar guitarra, os irmãos da banda, não vai ter presença? Porque não tem música, não tem instrumento. Você está entendendo? Diz um amém, pelo amor de Deus. Amém. Vamos orar? Vamos colocar em pé. Primeira coisa que foi um dos motivos que Jesus morreu, a filiação. Quem Ele era, sua identidade. E se você nesses dias assumir, você vai ter suprimento, proteção, bênção, mas você também vai ser perseguido. Segunda coisa, os sinais. Um dos motivos que deixaram os religiosos furiosos. E Jesus disse que nós vamos fazer coisa maior. Ou seja, nós vamos ter problema também. Nós vamos ter problema quando o diagnóstico do médico dizer, olha, não tem mais jeito. E nós dobrarmos os nossos joelhos e orarmos e clamarmos, Senhor, tem jeito. E o médico nervoso, não, o diagnóstico dele
E não está errado, o diagnóstico dele está correto. Só que o nosso veio do céu, e o céu disse assim: não, não vai morrer. E terceiro, é a presença dele. Ô irmão, valoriza a presença dele. Eu não estou pedindo para você ter um cantinho, um quartinho, um lugar na sua casa, nem estou pedindo isso. Mas estou pedindo que Jesus disse assim: olha, em qualquer lugar que você estiver, você pode fechar o seu olho, pode me chamar, que eu vou estar com você. Eu sou Emmanuel, Deus conosco. Eu jamais vou te desamparar, jamais vou te abandonar. Então você pode ter certeza que Ele está com você. Amém? Feche os seus olhos. Não tenha nessa noite como uma palavra profética, tenha como um alerta do Pai que nos ama. Como está a sua vida de filho? Como está seu coração de filho? Talvez você esteja passando por um deserto e reclamando e murmurando. E como nós aprendemos aqui, nós acreditamos assim: Deus não fez essas coisas. Deus não faz essas coisas. Mas Ele pode usar tudo isso que você está passando para a glória dEle. E tudo isso virá um testemunho. Como está a sua audácia, a sua audácia no Espírito, aquele seu mover sobrenatural? As pessoas que estão próximas a você estão sofrendo, clamando por uma palavra, por uma oração. E como está a sua sensibilidade a isso? E a presença dEle. O que é que você tem feito? Quando você entra no seu carro, é só rádio para ouvir notícias, e vai enchendo o seu coração e a sua mente de notícias, e de música sertaneja, e de rock, de coisas que você gosta, e você vai se enchendo disso. E a presença dEle, meu irmão, minha irmã, o que é que você tem feito? Os filmes na sua casa, os lugares onde você vai, a presença dEle, as mesas nas quais você senta com pessoas, as pessoas sabem quem você é, sabem da sua fé. Senhor, nessa noite nós queremos agradecer, Jesus, porque o Senhor morreu e ressuscitou. O Senhor pagou o preço pelos nossos pecados, e realmente nós não tínhamos condição, estava tudo acabado para nós de uma maneira individual e para a humanidade. Mas o Senhor morreu, e nós vimos nessa noite que os motivos pelos quais as pessoas ficaram iradas, nervosas, bravas e acusaram o Senhor e quiseram apedrejar o Senhor, eram motivos que para nós hoje são motivos legais, são motivos que mostram que realmente o Senhor veio para isso. No nosso entendimento, Pai, não eram motivos para que o Senhor morresse, mas as pessoas crucificaram o Senhor por isso. Nós sabemos que a sua motivação maior foi o teu amor por nós, mas as pessoas não tinham a revelação, elas não sabiam. Mas aqueles que descobriram isso, Pai, se tornaram filhos. E hoje nós somos aqui muitos filhos. Ajuda-nos a caminharmos debaixo dessa filiação, dessa identidade que o Senhor colocou em nós. Ajuda-nos a não negarmos a nossa fé nesses dias. Ajuda-nos a sermos filhos obedientes, a usufruirmos da herança, mas também usufruirmos da correção. Ajuda-nos nesses dias a manifestar, Senhor, os teus sinais. Nós clamamos por oportunidades de pregação da sua palavra,
de testemunharmos a nossa fé. Senhor, nós clamamos por vidas, clamamos por oportunidades de orarmos com as pessoas. Faz os nossos ouvidos espirituais, o nosso coração sensíveis para pessoas e situações que o Senhor vai colocar no nosso caminho, porque nós queremos sim que os teus sinais acompanhem a nossa vida, porque é assim, está profetizado. O Senhor disse que nós faríamos coisas maiores, então nós queremos, Pai, porque é o Senhor quem vai fazer, nós só precisamos orar. E por último, Senhor, como nós queremos nesses dias, que o Senhor aumente a sua presença. Olha, Senhor, para a nossa casa, Senhor, se na nossa casa há algo que desagrada o Senhor, mostra para nós, e ajuda-nos a tirar da nossa casa, Senhor, essas coisas que não te agradam. Senhor, a gritaria, a discussão, o palavrão, as músicas que não te adoram, Senhor, os filmes que não te adoram, Senhor, às vezes até amizades que frequentam a nossa casa e não são do Senhor, e não tem propósito nessa amizade. Senhor, eu sei que o Senhor ama essas pessoas, mas se essas pessoas não vão agregar, se isso não faz parte do teu plano para nós, afasta, Senhor, essas pessoas, em nome de Jesus. Tira essas pessoas da nossa vida, porque nós preferimos, Pai, ficar sem essas amizades do que deixar de ir para o céu, Pai. Nós não queremos que o nosso coração se comprometa com nada nesses dias, que não seja a sua presença e o teu propósito, Pai, na nossa vida, e o fato de nós estarmos caminhando para irmos morar no céu. Ajuda-nos como noiva a estarmos preparados, como uma igreja madura, a estarmos preparados nesses dias para a sua volta. Traz-nos o entendimento e a revelação exata disso, porque nós não sabemos. Nós precisamos do Espírito Santo da sua ajuda. Nos ajuda, em nome de Jesus. Senhor, eu quero abençoar a tua igreja, e quero despedir a tua igreja debaixo da sua bênção, pedir que o Senhor nos dê uma semana abençoada, cheia de oportunidades, de milagres, de sinais, que o Senhor continue falando conosco e usando a nossa vida. Igreja, eu te abençoo, para que você tenha uma semana cheia de paz, próspera, cheia de milagres. Onde você for, onde você colocar a planta dos seus pés, que o Senhor manifeste a sua presença, a presença dEle na sua vida, que as bênçãos do Senhor te alcancem, como diz a sua palavra, que nada lhe falte, que você seja curado se estiver enfermo hoje, que você saia daqui fortalecido, que você saia daqui cheio da presença dEle e motivado a pregar a sua palavra e a manifestar os seus sinais. Igreja, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que as manifestações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, e sobre a sua vida permaneçam, até que Ele venha nos buscar, em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Jesus, glória a Jesus. Deus te abençoe, tenha uma ótima semana, dê um abraço na pessoa que está ao seu lado, dê a ela uma palavra de vitória. Se você precisa de oração, os pastores, presbíteros, diáconos ungidos estarão aqui. Se você quer uma palavra do ministério profético, aqui desse lado. Se você não precisa, Deus te abençoe, vá em paz.